Aula passada a gente conversou sobre desvio médio, né? E aí a gente viu que para calcular o desvio médio, então das três medidas de dispersão que a gente tem, né? A primeira que eu mostrei para vocês na aula passada foi o desvio médio, que é a média aritmética do desvio de cada elemento da média, certo? Então a gente viu que o desvio médio ele é o seguinte: para calcular o desvio médio, você vai somar qual é a diferença de cada elemento da amostra para a média e vai dividir isso pelo número de elementos. É a média aritmética do que quanto que cada um se afasta da média. Tudo bem? Aí, na aula de hoje, tem mais dois que eu quero mostrar para vocês, e se der tempo, fazer exercício. O segundo seria a variância, que é bem parecida com o desvio médio, só que ao invés da gente somar apenas a diferença entre a média e cada elemento da amostra, a gente vai somar o quadrado disso. Então, na variância, a gente vai fazer a somatória do quê? Você vai pegar cada elemento da amostra menos a média e vai elevar isso ao quadrado. E aí você vai dividir por n. Tudo bem? Então, o que é a variância? É a média aritmética da diferença, né, do quadrado da diferença de cada elemento da amostra pela média. Tudo bem? Isso daí é a variância. E assim como o desvio médio, o objetivo dela é calcular o quanto cada elemento está se afastando ali da média. Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma tabelinha aqui. Vamos imaginar uma sala de aula que eu tenho número de alunos. E aí vamos imaginar a idade deles. Vamos pegar uma turma mista, por exemplo, uma sala de aula de inglês. Então, eu tenho 3 alunos que têm 15 anos, eu tenho 4 alunos que ele tem 17 anos, e eu tenho 2 alunos com 18 e um aluno com 20. Certinho? Uma turma mista lá para fazer inglês. Tudo bem? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer para calcular a variância disso é calcular a média. Então, o primeiro passo nosso é calcular a média. Então, qual que é a média da idade aqui? Então, a gente pode fazer uma média ponderada, né? Então, eu tenho 3 alunos vezes 15, mais 4 alunos vezes 17, mais Licença. eu volto. Fala. Vem cá, rapidinho. Quando que eu sei que eu tenho que fazer ponderado e que eu tenho que fazer aritmética? Na verdade, meu amor, a gente faz ponderada quando os elementos da amostra se repetem. Por exemplo, aqui, ó, o 15, que é a idade, eu tenho 3 alunos dele. Eu poderia fazer assim, ó, 15 mais 15 mais 15. Mas isso daqui não é a mesma coisa que 3 vezes 15? Então, eu faço a ponderada assim. Pode fazer a média aritmética normal quando os elementos eles não repetem. Aí você pode fazer. Caramba, entendi. Muito obrigada. De nada. Certinho? Então, ó, deixa eu só apagar essa parte que eu fiz aí. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 15, 4 vezes 17, 2 vezes 18, mais 1 vezes 20. E aí, Kelly, aqui a gente divide pela soma dos pesos, que seriam a quantidade de alunos. Então, vai ser 3 mais 4, mais 2 e mais 1. Certinho? Então, a média aritmética desses valores seria, então, 45 mais 4 vezes 7, eu acho que vai dar 28, né? Eu acho não. Mas 4 vezes 17 vai dar 68, mais 2 vezes 18, 36, mais 20, certo? Dividido por 7, 8, 9, 10. Eu tive que dividir por 10 aqui só para facilitar um pouco a nossa vida. Certinho? Então, somando toda esse bagaço aí, vamos lá, ó. Deixa eu pegar um cantinho aqui. 45, 68, 36 e 20.
certo? 8 com 6, 14, com mais 5, 19, 6 com 4, 10, 13, 14, 15, dá 16. Vai dar 169 dividido por 10, então a média vai dar 16,9. Podemos colocar 17? Pode. Tudo bem? Então vamos colocar aproximadamente 17 para a média dele, para poder ficar uma continha bonitinha. Aí, galera, o trampo da variância vai ser o quê? Que agora eu tenho que pegar essa média, que é 17. Então, por exemplo, aqui, ó, na idade de 15, eu vou fazer isso. Vou pegar 17, vou subtrair da idade 15, que é o elemento, ó, o 15, o 17, o 18 e o 20, ele que seria o meu xi, porque a média foi feita através deles, tá bom? Então, eu vou fazer 17 menos 15, e aí eu vou elevar isso ao quadrado. Então, 17 menos 15 dá 2 ao quadrado, 4. Agora, a mesma coisa aqui, ó. 17, que é a média, menos 17, vai dar 0, que é ao quadrado, dá 0. Aqui é a mesma coisa. 17 menos 18, elevado ao quadrado, vai dar 1. Aqui, não se preocupa em colocar em módulo, porque está ao quadrado, certo? Então, automaticamente... Mistec, desculpa. Me Pois perdoa. não. Calma aí. Por que diminuiu 17? É porque me chama portão, aí eu perdi. Tá, então eu vou recapitular aqui com você, meu amor. Ó, a média deu 16,9 e aí eu arredondei para 17 a média, tá bom? Aí agora eu estou pegando essa média aqui, ó, e estou subtraindo ela de cada elemento da minha amostra. Os elementos da minha amostra são as idades, porque eu calculei a média da idade. E aí você vai subtrair a média de cada um deles. Então você vai fazer 17 menos 15. E o valor disso vai elevar ao quadrado. No desvio médio, a gente não elevava ao quadrado, deixava ele mesmo. Tá bom? Mas agora na variância a gente eleva ao quadrado. Então olha aqui, ó, o Entendi. 17 menos 20 ao quadrado vai dar 3, 3 ao quadrado vai dar 9. E aí, o que vai ser a variância? A variância vai ser a média aritmética desses valores. Então, ó, não se esqueçam disso. Ó. O 4, quantas vezes que ele aparece? Eu vou multiplicar ele por 3. O 0, eu vou multiplicar ele por 4. O 2, vou multiplicar aqui, ó, 1, né? Ele aparece 2 vezes. E o 9, ele aparece uma vez. Então, vou ter que multiplicar e vou continuar dividindo por 10. Certo? Ó, por causa do meu espaço, me ajuda aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 9. Então, vai dar, ó, 12 mais 2, 14. Com mais 9, 23. Dividido por 10. Que é a soma da quantidade aqui que eu tenho de elementos que eu fiz a variância. Então, a minha variância ela vai ser igual a 2,3. Assim como o desvio médio, esse já aqui é um cálculo um pouquinho mais elaborado que o desvio médio por conta de elevar ao quadrado. Eu tenho um pouquinho mais de certeza aqui de quanto que cada valor das idades aqui, ó, de cada valor da minha amostra, ele está desviando, né, da nossa média, está se afastando da média. Beleza? Mas, Bisteca, o desvio médio também não seria para fazer a mesma coisa? Sim, é que a variância, vocês vão entender que ela é só uma parte de uma coisa que é o todo, que seria o que a gente chama de desvio padrão. Na verdade, a variância para a gente ela não interessa muito. Ela vai ser parte do desvio padrão. Porque através da variância que eu calculo o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada da variância. E aí, ó, esse desvio padrão, ele é um pouco mais preciso que o desvio médio, de como está o comportamento da minha amostra ou não, de quanto cada elemento da amostra se afasta ou não. Então, ó, nesse meu exemplo,
Se eu fosse calcular o desvio padrão, ele seria a raiz quadrada de 2,3. O desvio padrão, então, ele seria quanto? A raiz quadrada, eu estou pegando o celular que só para fazer, a gente ganhar tempo. Eu com certeza deixaria a raiz de 2,3. É que às vezes ele dá umas dicas dentro pra gente lá do exercício, tá bom? Então, vamos lá, raiz quadrada de 2,3 vai ser igual a 1,51 aproximadamente. Tá? 1,516. Eu vou colocar 1,52 aproximadamente. Então, ó, isso daqui me diz o quanto cada elemento está se afastando ou não da média, que é 17. O quanto isso está se afastando. Então, por exemplo, se eu tenho uma média que é 17 e os valores nela, eles são muito ao extremo ou eles são muito afastados de 17 ou muito eles são muito maiores do que 17, muito menores do que 17, significa que minha variância vai dar um número alto. Então, aquilo ali não é muito confiável, certo? Quanto mais próximo, quanto menor for o valor do desvio padrão, como é que eu posso dizer isso? Tem um exercício bem legal que eu gosto de usar de exemplo. Eu vou pegar ele e eu vou mostrar. Aí, nesse exercício, eu mostro certinho aqui. Quanto menor, mais confiável, mais regular, essa palavra que eu estava buscando, mais regular são os valores da amostra em relação à média. Por quê? Porque quanto menor o desvio padrão, menos eles se afastam da média. Então, eu tenho uma regularidade maior. Quanto maior for o desvio padrão, mais irregular são os valores, porque eles são muito afastados da média. E aí tem um exercício que cai no Enem que a gente nem precisa calcular nada. Ele dá para a gente uma tabelinha e através dessa análise, através dessa interpretação, a gente consegue matar esse exercício. Tudo bem? Eu sei que eu estou assustando vocês porque o cálculo é chato, né? Porque você tem que fazer a média. Depois que você fez a média, você tem que subtrair ela de cada elemento, elevar ao quadrado, fazer a média disso e depois tirar a raiz quadrada disso para chegar no desvio padrão. Então, ó, esses três carinhas aqui são as nossas medidas de dispersão. São só esses, né? Isso, Cecília. Tudo bem? Você chegou agora, Cecília. Tudo bem? Não cheguei agora, não. Tudo bem, você? Não, você chegou agora para falar a aula. Eu já tinha se aceitado. Já. Eu só tava quietinha, mas eu tava aqui. Então tá. Cara, até que fica bonitinho isso aqui, né? Assim, escritinho. Gostei. Eu não gostei dessa matéria. Ela não é muito cobrada, não, né? Cai no Enem, mas bem pouco. Eu vou mostrar para então vocês. tá bom. Nos outros vestibulares, ela é um pouco ignorada, assim. Mas cai. Tanto que a gente tem exercício aí para fazer. O erro do jovem é falar: tudo bem eu não saber uma questão para todas as matérias. O problema do Enem é esse, porque normalmente a questão sobre isso é fácil. Aí, de acordo com aquela conta que eles fazem, né, a pontuação sua baixa. Aquele coeficiente, né? Eu esqueci o nome dessa letrinha aqui. Essa letrinha aqui é uma letrinha grega. Alguém sabe? Lembra aí? Não é o Φ, porque o Φ é assim. Não é sigma? Eu acho que é Parece o sigma. sigma. O Φzinho nosso, ele é assim. Eu confundo ela com delta minúsculo, que tem um delta minúsculo também. Ou delta, não é sigma, não? Eu acho que é o sigma. É o sigma. Estou falando aqui do desvio, ó. Mas, enfim. Deixa eu pegar aqui. Posso apagar a lousa? Estou esperando vocês. Mas eu acho que vocês estão tirando print, né? Vocês nem estão copiando. Não, a gente tava copiando, mas eu já terminei. Então, Tá, se então mais desculpa. alguém.
Se alguém Alguém mais não aí tá tiver copiando? Pode pagar. Então tá. Aí, galera, eu vou lá com vocês na apostila, na aula 11, apostila 3, tá? Então, eu já fiz a cópia das imagens da aula 11. Eu acho que eu não fiz da aula 12, mas eu já abri até pra gente aqui o livro. O terceiro ano, aula 11. Olha lá. Qual que é o exercício que eu estava falando? Ontem a gente fez o 2, eu pulei o 1, né? A gente já vai ver o 1, é o 3. Esse exercício 3. Vocês vão ver aqui, ó, bem fácil e bem tranquilo. A gente não vai fazer continha nenhuma. Presta atenção no que ele fala, ó. Ele fala o seguinte: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram-se, então, 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento, presta atenção nessa parte, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Então, ó, a primeira luta vai ser do cara mais regular versus o cara menos regular, de acordo com os pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro a seguir. Então, aqui você tem atleta 1, 2, 3 e 4, na primeira coluna, peso deles na primeira, segunda, terceira pesagem. Aí ele fez para a gente, ó, a média, a mediana e aqui está o desvio padrão, certo? Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. E aí ele quer saber, ó, a primeira luta foi entre quem? A média e a mediana não nos dá a informação de quem é mais ou menos regular. Como é que eu vou calcular, como é que eu vou saber, através da média ou da mediana deles, quem é mais ou menos regular? Certinho? Para descobrir quem é mais e menos regular, eu vou olhar no desvio padrão. O menos regular é aquele que tiver o menor desvio padrão. Por que ele é o menos regular? Porque nas 3 pesagens é aquele em que o peso não se afastou muito da média. É o peso que ficou ali entre a média, entenderam? Então, desses 4 atletas, quem tem o menor desvio padrão? O 3. O 3. O desvio padrão dele é o menor. Então, esse cara aqui, o 3, ele é o mais regular. E aí ele vai lutar com quem? Quem aqui é o menos regular em relação ao peito? Quem tem o maior desvio padrão? É o 2. É o 2. 2. O desvio dele padrão é 8,49. Então, significa o que esse 8,49? É que o desvio dos pesos em relação à média foi maior. Então, ele teve aqui, ó, para você ver, a média dele foi 71. Mas olha o extremo que ele teve. Ele estava com 83 e aí ele chegou em 65. Esses valores estão bem afastados da média, que é 71. Então, ele teve que perder mais peso, entendeu? Para poder chegar. Então, ele foi aqui o menos regular. O mais regular aqui, ó, se você for ver ali, analisar, foi o 3 mesmo. Porque a média dele deu 70, ele estava com 75 e ele foi para 65, né? Para atingir o peso. Então, a perca de peso dele, a variação de peso que ele perdeu foi menor. Então, o cara aqui que é o mais regular é o 3, e o menos regular, mais regular 3, e o menos regular 2. Então, a primeira luta vai ser entre 2 e 3. Qual a alternativa para 2 e 3? A C. Letra C. Enem. Nossa, gente.
Ah, mas se for assim, nem precisa fazer as contas, né? Aí dá pra fazer. Assim, é legalzinho, né? E eu acho que já caiu outra questão. Assim, no Enem também. Esse Enem desse ano, nem sei se vai ser nesse ano, mas bem que podia ser só assim, nossa. É mesmo, hein, Kelly? Eles poderiam levar em conta tudo que a gente fez, né? Ah, o que vai ter de estatística sobre coronavírus, hein? E tiver Enem esse ano, Será? Eu né, acho que nem gente? vai ter também. Vão pedir pra gente montar uma equação pra baixar a curva de crescimento. É, eu acho que eles não vão tocar nesses E a assuntos, da não. redação, tudo culpa do Bolsonaro. Faz isso não, filho. Aí dá ruim Cabe ao pra nós. governo tomar vergonha na cara. Aí, ó, já é Minha melhor fake. já. Posso Atenção, deletar essa parte aqui? Já vimos o 3? Sim. Tá bom. Vamos. Ô, tadinho do segundo atleta. Ele Por foi de quê? 83 quilos para 65 na primeira Então, pesagem. Deixaram o menino trancado sem comer. Caraca, por isso que verdade. você vê quando eles estão na pesagem lá, eles usam aqueles capote, né? Pra ficar perdendo líquido. Na verdade, eles não perdem peso, né? Perde mais água, né? Desidrata. Eu É vi eles isso, né? colocam eles em Falei bobeira? temperaturas altas, Desculpa se eu falei cobertor. bobeira. Provavelmente função exponencial sobre coronga, porque a curva dele é boa, interessante. A curva que cresce, né? Se você pegar aqui, o número de casos é uma exponencial. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó, a gente já fez o exercício 2 e 3. Vamos fazer o exercício 1, que eu tinha pulado com vocês. Tá bom? Deixa eu ver. Dá para vocês tentarem fazer, hein? Porque é pouca coisa, tenta fazer. Ó, eu tenho 2 minutos aqui ainda de conversa. Todo mundo volta comigo depois ou não? Só para eu saber. Vão poder voltar. Pode voltar. Porque eu queria dar esse tempinho aqui para vocês tentarem fazer e corrigir. A Às gente vezes... volta sim. Então tá bom. Só para eu saber, senão às vezes vocês estão aí almoçando, estão com fome. Eu tô com preguiça, mas isso não conta. É. Eu também tô com uma preguiça, Jesus. Chegou alguém aí, cara. Buzinou. Mano, esse povo não me deixa em paz. Toda hora buzinando. Faz só conta de luz, misericórdia. Famosinha. Conta de luz, amada. É só conta que vem, mais Ah, nada. tá. Sei. Conta de luz. Seu status não diz isso, hein? O que tem nele, gente? Nem eu sei. A Kelly furando a quarentena todo dia na igreja. Todo dia, Ele várias fotos furando com vários a amigos quarentena. abraçados. O Eduardo da Kelly. Como assim, Eduardo da Kelly? Eu não sei. Eu sou Tamo de olho em perda de você, memória minha recente. filha. Vai Aí, ó, vendo. viu? Aí, ó. Crente tem que dar testemunho. Gente, que isso? Gente, Tô sacando sua vida, Eduardo. tô vendo. Vocês estão conversando, mas fizeram exercício? Peraí, Bisteca. Olivia, Corona não entra na igreja, relaxa. Os quadradinhos que não apareceu pra mim, eu acho que eu não tenho esses bagulhinhos que você mandou aí, os bagulhos. Ela mandou aquela mãozinha rezando e a carinha triste. Tá. Por que os emojis não aparecem pra mim? O meu computador é muito velho, é isso? Não, deve ser. Não sei. Provavelmente porque tá no computador e alguns deles só tem no celular. É só no celular. Não, isso. acho que nem é isso. É que tem que abrir a janela do chat mesmo pra aparecer ele. Senão não aparece, Entendi. não. Olha lá, ó, menos de 1 minuto a gente vai cair. Aí eu espero vocês, hein? Eu vou voltar. Voltem também só para eu Tá de corrigir papo isso. nesse último minuto. Viu? A gente também, ó. Hoje nós conversamos sobre anime, Mike não sei o que também, tá louco. Mas é Vamos bom ficar de conversar papo. com vocês. Eu gosto. Verdade, concordo. Oi, Bisteca, rapidão. Oi. Esse daí vai ser dividido por 5? Isso. Ah, tá. Esse aí é média aritmética porque não tem número repetido. Tipo 100, 100, 100, 100, 100, Isso. 88. Porque, pô, no nono ano eu lutei pra poder entender. Yes.
Enem 2020. O número de casos registrados de coronavírus em uma determinada cidade. Aí não dá para fazer desvio padrão, não. Infelizmente. Ai, ai. Então vamos lá, ó. O número de casos registrados de acidentes domésticos em uma determinada cidade nos últimos 5 anos foram 100, 88, 112, 94 e 106 casos, né, por ano. O desvio padrão desses valores é de aproximadamente. Então, para começar, a gente vai calcular a média sempre ela. Então, vai pegar 100, somar com 88, com 112, com 94 e com 106. E aí a gente vai dividir isso por 5. Então a média vai ser, não sei se eles fizeram de propósito, mas eu percebi o seguinte: 112 mais 88, isso daqui vai dar 200. 200. Vai ser E 10? 94 mais 106 também vai dar 200. Letra E, não? Calma aí, calma aí. Aí o X, então, a média vai ser 500 dividido por 5. Então, a gente vai ter que a média de casos foram 100 por ano. Certinho? Aí agora a gente tem que pegar lá cada um dos elementos. Quais são os elementos? 100, 88, 112. Saiu um a mais. 94 e 106 e subtrair a média deles e elevar ao quadrado. A gente vai subtrair a média e elevar Ai, tinha esquecido. ao quadrado. Essa parte que é chatinha. E aí a gente está no processo de calcular a variância. Então, nós vamos ter aqui 0, graças a Deus. Aqui já vai dar um trampinho, né? Aqui vai dar 12, correto? E 12 ao quadrado dá 144. Aqui também vai dar 12, vai dar 144 de novo. Aqui vai dar 6, que vai dar 36. E aqui também vai dar 6, que dá 36. Olha, está facilitando a nossa vida. Então, a variância fala. Mas, tipo, no exemplo que você tinha dado no outro, você não tinha colocado as coisas direto ao quadrado. Tem diferença? Tinha Se eu, por colocado exemplo, sim. Tinha não? Como não? Tipo, ó, você tinha feito, ó, as idades, aí você multiplicou pelo número de pessoas com aquela idade. Aí eu fiz a média. Aí depois aqui no cantinho, eu fiz um menos o outro e elevei ao quadrado, sim. Ah, tá, agora que eu vi, desculpa. Nossa, Viajei. que susto, fia. É que eu não tinha visto o quadrado. Tá. Ó, 144 mais 36, isso daqui vai dar 180, né? Sim. Então, vamos somar o 180 duas vezes. Você concorda que a soma aqui vai dar 360? Ó, mania de colocar em graus, hein, ó. Dividido por 5. Isso daqui vai dar quanto, então? 72. 72. Então, vai dar 72, que é a variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 72. Certo? Aproximadamente, vamos pensar aqui, para calcular a raiz quadrada de 72. Um número depois do 72 que tem raiz quadrada é o 81. A raiz de 81 é 9. E antes dele é o 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. Então, a raiz quadrada de 72 está entre 8 e 9. Então, ela vai ser 8, alguma coisa. Tá? E aí, galera, tem várias técnicas. Por exemplo, 64 para chegar no 72 dá 8. Aproximar dá 8, 8,8. Tem gente que faz desse jeito. Mas aqui, ó, o importante para a gente, para matar a questão, ó, que nenhuma dessas daqui tem um 8. A única que tem é a letra C. Vai dar 8,5. Beleza? Se eu fatorar, vai dar errado? 72? Não, Vai dar. porque aí vai dar 6 raiz de 2. Aí 6 vezes a raiz de 2
que a gente sabe que é aproximadamente 6,4, vai dar 8, alguma coisa, né? 8,4. Sim? Ok. Que dá Eu na não mesma. lembrava do 1,4. Aí eu fiquei, e agora? É que a raiz de 2... É legal a gente saber a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. A raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. São as que são mais cobradas aí. Certo, meus amores? Então é Ok. isso. Ó, vamos combinar o seguinte para a próxima semana, então. Aula 12, eu pus aula 12 e 13, é Obstetra Viajando. Eu dei aula 11, aí eu terminei com vocês. Aula 12 é aprofundamento. Vamos combinar de vocês tentarem fazer os exercícios. Aí vocês me mandam quais são os exercícios que vocês estão com dúvida, que aí na primeira aula da semana que vem eu corrijo. Pode ser? Tá bom. Mas não Pode? esqueçam de me mandar, hein? Pra gente finalizar essa conversa, porque ficar sem fazer exercício com vocês é ruim também. Tá certo? Certo. Então, beleza. Vou interromper Show. aqui meu compartilhamento para dar tchauzinho para vocês. Certo? Tchau, Bisteca. Galera, muito Beijão. obrigado pela participação de todos. Beijão, ó. Semana que vem eu Até converso semana que menos. vem. Ou não, né? Porque a gente pode conversar menos. Não. Isso, conversar mais. Conversar eu surto, de verdade. É muito bom conversar com você. Beijão. Ah, eu também vou conversar com vocês. Tchau. Se não der mais, pelo menos do jeito que tá. Tá bom. Beijo.